amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido irmão Cássio Vantuil, que falará sobre equilíbrio na noite de hoje. O livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para frente, alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade do trabalho na noite de hoje, que os nossos irmãos benfeitores estejam conosco, que o nosso irmão consiga ser intuído para falar as palavras que precisamos ouvir para nosso aprendizado. Agradecemos mais uma vez a oportunidade da vida e a oportunidade da caridade. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Cássio. Boa noite a todos, né? É bem interessante, né, essa mensagem do Torres Pastorino, que era espírita, né, que ele começou católico e se torna espírita no meio da jornada dele. E o equilíbrio ele tem a ver muito com o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Por quê? Porque os espíritos, a busca dos espíritos é pela perfeição. E ela, a perfeição que nos é pedida é exatamente em cima do equilíbrio. Exatamente em cima de você saber meditar. Porque o que é meditar? Meditar é você ouvir a resposta de Deus. Orar é você conversar com Deus. Meditar é você ouvir essa resposta. Por quê? Porque a resposta divina, ela tende a nos manter equilibrados. Então a gente pede, eu quero paciência. A resposta divina é, vou te dar uma situação onde você vai testar a sua paciência. Você ouve essa resposta. Se você é um espírito revoltado, fala, não quero problema para mim. Quem pede problema? Ninguém pede problema. Mas quando Deus te dá essa resposta, é exatamente para a sua pergunta, o seu pedido inicial. Quando você aceita a resposta divina, você busca o equilíbrio, chega a esse equilíbrio. No capítulo Sede Perfeitos, onde Kardec coloca alguns pontos sobre a perfeição, é o capítulo, talvez o capítulo mais complicado para nós que estamos na nossa jornada evolutiva. Por quê? Nesse capítulo, ele fala das características da perfeição, dessa perfeição solicitada pelo Cristo para nós, que diz assim: amai, isso é Jesus conversando, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa terei disso? Não faz assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que nos pede mais equilíbrio do que os nossos inimigos? O que nos pede mais mansidão, mais sintonia com o alto, do que aqueles que vos odeiam, aqueles que vos perseguem? Esses sim nos provocam e nos pedem conexão com o mais alto. Por quê? Porque os amigos são aqueles que nós colocamos
a cabeça no ombro, são aqueles que nós resmungamos, são aqueles que nós nos aproximamos. O inimigo, a gente já sabe quem ele é, ou pelo menos você já vai mais preparado. Você, quando vai tratar com um chefe que é complicado, você já se prepara 2 dias antes, né? Mas vou ter uma reunião com o chefe complicado, eu já me preparo, já faço pressa, já leio, já me preparo para aquele encontro, né? Jesus, quando foi se encontrar, ele já sabia da sua jornada, que na sua jornada final ia passar por tudo aquilo que ele já tinha anunciado. Ele vai para onde? Para o Horto das Oliveiras. No Horto das Oliveiras, ele vai em busca de quê? Do seu equilíbrio. Naquele momento, ele diz Emmanuel, quando ele pega algumas mensagens, ele chora, mas não um choro de desespero, é o choro de conexão com o mais alto. Quando ele fala que, Pai, afasta de mim este cálice. Mas ele sabia que aquele cálice tinha que ser bebido, porque era o cálice da sua demonstração de amor maior perante aquela sociedade, perante a humanidade. E ali ele se prepara. E durante toda a crucificação, né, que nós comemoramos, ou nós saudamos nesse mês de abril, é o momento maior e ele, durante todo aquele dia, né, começa à meia-noite, vai até às 12 horas, né, daquele dia de sexta-feira, é o momento que ele está sereno. Ele passa por toda aquela complicação, os açoites, as negações, o abandono dos discípulos, pessoas que cuspiram nele, ele é trocado por Barrabás. Tudo isso ele passa em completa sintonia com o mais alto. Mansuetude. Ele entende que tudo que ele recebia, ele não guardava. Ele devolvia com amor imenso. É quando na cruz ele fala do perdão, naquele momento que ele tem um encontro com, como diz Humberto de Campos, que os espíritos vêm consolá-lo e ele pede para que os espíritos saiam imediatamente em busca de Judas, que estava numa situação pesarosa, porque acabara de cometer o suicídio. Olha só, durante toda aquela jornada, ele vê a mãe dele chorando, em completo equilíbrio. O que ele fala? Olha, tem João. João é seu filho. João, esta é a tua mãe. As mulheres, né, que conversam com ele, naquele choro, naquele lamento profundo. Jesus está em sintonia total com o Pai, em equilíbrio. Como que ele chegou a esse equilíbrio? Com a conexão com o divino. É essa conexão que nós temos que buscar. Como buscar essa conexão? Primeiro, é como Cristo fez, orando, elevando o nosso pensamento. Orai e vigiai. Orai, conexão. Vigilância, manter a sintonia. O que acontece conosco? A gente ora, dali a 10 minutos, a gente perde a sintonia, não vigia e acaba sofrendo. Se você
fez o intercâmbio com o Pai, fez o intercâmbio com os espíritos superiores. Eles acodem, eles socorrem. Eu tenho que manter aquilo durante os momentos mais pesarosos, mais difíceis. Principalmente quando eu antevejo as situações. Eu sei que vai acontecer. Por exemplo, tem gente que fica ansioso diante de um concurso, de uma prova para você dirigir um carro. O que eu tenho que fazer? Estar em sintonia e preparar para aquela situação que eu sei que vai acontecer. E aí você pode dizer, e as situações não previstas? Como agir? É necessário flexibilidade. Temos que aprender a ser flexíveis. Entender que as situações do dia a dia são assim, pode acontecer várias coisas. Intercorrências acontecem. Se eu consigo me sintonizar com aqueles que comandam, né? Porque diz o livro dos Espíritos, como é essa influência dos Espíritos? Kardec pergunta. Os Espíritos respondem. De ordinário, são eles que vos dirigem. O comum é que os Espíritos vos dirigem. E aí você pode perguntar, mas e o meu livre-arbítrio? Mas a questão não é de livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio está na escolha da direção que me é dada. O fato de ser dirigido, você vai ser. Agora, o livre-arbítrio é quem eu quero que dirija a minha vida. São os maus espíritos? São os espíritos sofredores? Ou são os bons espíritos? Os espíritos sábios? A escolha está nesse momento. Quem eu quero que governe a minha vida? Se eu escolho os bons espíritos, a direção deles é uma direção segura. É uma direção para o bem. Mas eu escolho antes. Quando eu acordo de manhã, quem eu quero que dirija a minha jornada naquele dia? O meu mentor espiritual, ele está ali para isso. Não que ele vai decidir por mim, mas ele vai me orientar durante todo o meu dia. Ah, quer dizer que o mentor está 24 horas do seu lado? Não. O mentor está ligado a ti, para o pensamento, 24 horas do dia, se assim você permitir. Se eu permitir, ele vai estar do meu lado o tempo todo. Não quer dizer que eu não vou me abalar numa situação. Se eu passei por perto de uma mesa, topei o meu dedão no pé dessa mesa, provavelmente eu vou dar um grito, né? Só se eu não estiver encarnado. Porque se eu estiver encarnado, eu vou dar um grito, vou berrar, vou sentir aquela dor, vou assimilar, mas eu não vou destruir a mesa porque eu topei com o dedo na mesa, porque a culpa não é da mesa, a culpa foi pela minha falta de atenção. Vou topar, vou ficar chateado, vai passar um tempo, eu vou retomar o meu equilíbrio. A vida é um eterno retomar
equilíbrio. Coisas tentam me desequilibrar, me afetam, e eu passo um tempo e eu retorno àquele equilíbrio. Quando isso eu não consigo, aí eu me perturbo. E aí eu preciso de ajuda. Essa ajuda pode ser espiritual, essa ajuda pode ser dos encarnados, mas é uma ajuda externa, porque eu não consigo sozinho. Por isso que a gente procura ajuda nos tratamentos de uma casa espírita, ou ajuda de um amigo, ou ajuda de um profissional de saúde, saúde física, saúde mental, para retomar o meu equilíbrio. E essa ajuda do equilíbrio pode ser feita através de quê? De remédio. No mundo espiritual, também é dado remédio. A água fluidificada é um remédio que afeta o meu corpo físico, vai no meu perispírito e me ajuda no meu reequilíbrio. Só que a vontade, a determinação é sempre minha. O querer é sempre do espírito. Ele que determina se ele vai querer se reequilibrar ou não. Quanto tempo para esse reequilíbrio? Tem gente que consegue um reequilíbrio imediatamente. Tem gente que consegue um equilíbrio em alguns minutos, em algumas horas. Tem gente que precisa de dias, semanas, meses, anos. É muito individual. Não dá para a gente determinar. Mas a busca tem que ser incessante. Por isso, a busca da perfeição do capítulo 6 de Perfeitos é a busca do equilíbrio. Como disse Buda, né? É o caminho do meio. É o caminho do meio que vai me tornar acessível às coisas maiores, às coisas mais profundas. É o caminho do meio que vai chegar que eu não vou ser radical por nada, nem para um lado nem para o outro. O radicalismo de qualquer lado só leva a coisas ruins. Buscar aquilo que é consenso. Kardec foi assim nomeado pelos seus amigos, pelo seu grande amigo, o bom senso encontrado. Por quê? Porque ele buscava sempre o equilíbrio. Não radicalizava nas suas falas, não radicalizava nos seus estudos. E essa deve ser uma busca nossa, porque qualquer outro caminho ele traz grandes problemas, grandes males. Primeiro para nós mesmos, porque você se afeta, se machuca, se transtorna, e você não, não atinge aquilo que temos que atingir. E é tão grande, é tão profundo, porque nesse capítulo mesmo, no capítulo 17, olha só os temas que Kardec colocou. Ele coloca o tema do homem de bem, que é aquela página que a gente vai lendo e a gente vai. Se você não tiver um equilíbrio, você vai se diminuindo, né? Porque ele só vai falando, você tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Eu falei, meu Deus do céu! E ainda não são todas as características. Mas vocês já perceberam que o homem de bem, ele não está falando de angelitude? Esse, esse texto do homem de bem, ele não fala para ser anjo. Não.
Ele está falando de humanidade. Se você tratar de todos esses assuntos que estão no capítulo do Homem de Bem, você vai se tornar humano, não anjo. Porque para se tornar anjo, você precisa de outras qualidades que não estão descritas aqui. Os espíritos não pedem para a gente angelitude. Eles pedem, no nosso estágio, eles pedem humanidade. Justiça, fé no futuro, bondade, não egoísmo, não orgulho, tomar a defesa do fraco contra o forte, sacrificar seus interesses pela justiça, retribuir o mal com o bem. Não tem a ver com angelitude. Tem a ver com humanidade. Por quê? Para as características dos anjos são bem superiores. Pensem, os anjos, eles constroem mundos. Você está preparado para construir um mundo? Não. Você está preparado para formar novos animais? Não. Você está preparado para formar novos minerais? Não. São outras características que nós não temos aí. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Também está no nome do bem. Como você está criticando o outro daquilo que você tem? Tem defeitos maiores? Você está apontando o dedo para o outro? Humanidade. Depois que ele fala de humanidade, aí ele fala da gente, assim, dentro do meio espírita. Ele está falando dos bons espíritos. Olha só. Quer dizer que tem maus espíritos? Tem. Entendeu? Botar os bons espíritos se não tivesse os maus espíritos. Quem são os bons espíritos? Aí eu vou deixar vocês lerem, né? Eu não vou dar de mão beijada para vocês. Mas só para não falar que eu sou tão ruim assim, ele termina com aquela famosa frase de Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. O mau espírita é aquele que não procura a sua transformação, que passa por essa vida sem nem pensar nisso, nem se preocupar com isso. O mau espírita é aquele que não faz esforços para domar suas inclinações. Esforça-se para quê? Para o equilíbrio. Se você está se esforçando, você é um bom espírito. Estou me esforçando. Hoje eu não consegui, mas estou me esforçando. Nem amanhã eu consigo. Nem amanhã eu vou conseguir. Mas eu estou me esforçando. Porque uma hora eu vou conseguir. Quando você, assim, você está aprendendo a nadar, você vai se esforçando. Ah, consegui chegar até o meio da piscina. Consegui chegar até a borda. Consegui chegar à borda e voltar. Consegui dar 4 idas. E aí? Estou melhorando. Estou me esforçando. Uma hora você vai conseguir. Precisa se esforçar. Esse é o bom espírito, aquele que se esforça. E o capítulo também ele põe a parábola do semeador, que muitos espíritos dizem, espíritos bons, lógico, dizem que a parábola do semeador é o começo de todas as parábolas. O semeador saiu a semear. Aquele que busca o equilíbrio, ele procura semear. Se esforça por semear.
todos nós teremos que semear. Por quê? Porque todos nós recebemos sementes. A semente chega nas nossas mãos. Mas a palavra do semeador também fala da terra, que nós temos que ser terra boa. E quando a semente do evangelho, do bem, cair no nosso coração, ela tem que render fruto. Porque às vezes a semente do bem cai no nosso peito e a gente o quê? Retira. Às vezes até arrasa. A semente bate ali e não acontece nada. Tem uns que a semente começa a nascer, mas as raízes são curtas. O sol queima. Em vez, outros nós sufocamos por os espinhos. A gente não deixa a planta se desenvolver. São aqueles que começam cheios de vontade, mas basta a primeira dificuldade que larga tudo. A boa terra é aquele que assimila e começa a dar frutos. Se você deu, como ele fala aqui no final, tem gente que dá 30 por um, dá só 30%, mas deu. Tem gente que dá 60 só. Pô, ele podia dar 100? Podia, mas não deu, deu 60. Mas esse está dando. E tem gente que não deu nada. Tem gente que deu 100. Eles são os raros, mas tem. Tem uns que dão 100%. Tem. E nas instruções dos espíritos, ele fala de dever, das nossas obrigações, porque a maioria só pensa nos direitos, né? Quais são os meus direitos? Ninguém fala quais são os meus deveres. Poucos. Fala das virtudes, fala da virtude, que é a busca, né? Que é o bem, a busca do bem. E fala também dos superiores e inferiores, né? Que há uma linha, é, há uma relação daqueles que sabem mais, daqueles que sabem menos. Os que sabem mais ajudam os que sabem menos, os que sabem menos se prontificam a ajudar aqueles que sabem mais. Fala do homem no mundo, que a gente está no mundo, não dá para fugir disso. A gente quer se isolar do mundo, atingir a perfeição, atingir o equilíbrio. Atingir o equilíbrio longe do mundo é fácil. Ah, atingir o equilíbrio, tendo como companheiros Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Aí qualquer um consegue ser equilibrado, gente. Difícil é ser equilibrado porque as pessoas são difíceis. Os nossos inimigos, né? Se equilibrar com todo mundo bom, imagine você num local de espíritos puros, né? No nosso estágio, a gente não ia aguentar. Pensa, todo mundo bom, todo mundo te perdoa, faz qualquer coisa. Você vai ficar até meio assim, sem graça. Mas não. A gente precisa conviver com aqueles, né, que não são parecidos conosco para que a gente aprenda mais, né? Naquele atrito. E a última mensagem, por incrível que pareça, no capítulo Sede Perfeitos é cuidar do corpo e do espírito. O que ele está falando? Você tem que cuidar do corpo, porque o corpo é seu instrumento para chegar no equilíbrio. Você não vai conseguir se equilibrar se não cuidar. E aí, a, a preocupação dos espíritos de falar do corpo físico. No capítulo Sede Perfeito, ele fala de corpo físico. Não é à toa. Os espíritos não fazem nada por à toa, né? E Kardec também não fez nada à toa. Porque um corpo são ajuda a mente. E a mente são ajuda o corpo. Lógico que essa relação ela pode sofrer algumas interferências. Por exemplo, o Chico não tinha um corpo são.
mas ele não tinha uma mente doentia. Ele tinha uma mente super sã, né? E acontece o contrário, você tem um corpo perfeito, tem uma mente doentia. Mas o equilíbrio profundo e as coisas que ele conseguia produzir com aquele corpo limitado, que tinha uma função, tinha um motivo para ser daquele jeito. E eu particularmente acredito, isso é uma coisa bem particular, eu acredito que a limitação do corpo físico do Chico era para mostrar para todo mundo que a gente pode fazer o bem mesmo com o corpo limitado. A gente não precisa ter um super corpo para a gente fazer o bem. Agora, imagine se ele tivesse um corpo perfeito. Ele ia fazer muito mais do que ele fez. Ele já tinha essa noção. É o caso do Jerônimo Mendonça, que ficava numa cama, só mexia do pescoço para cima e fazia palestras incríveis. Se vocês pesquisarem lá no YouTube, tem palestra dele, ele em cima de uma cama. Ele é levado para as casas espíritas em cima de uma cama e falava. E às vezes tinha pessoas que vinham reclamar para ele de dor de cabeça. Assim, tem que ter muita coragem de você reclamar de uma dor de cabeça olhando para um homem que não mexia, só mexia do pescoço para cima. Você olha e fala, pelo amor de Deus, não posso reclamar de uma dor de cabeça, uma dor numa perna, se o outro nem anda, né? Quando perguntava para ele o que é felicidade, felicidade para ele falava, é deitar de bruços, porque ele só ficava deitado com a barriga para cima. Ele não deitava de bruços. Quer dizer, a felicidade para ele era deitar de uma forma diferente. Ele não ia deitar mais, né? Então, esse equilíbrio, ele independe do corpo físico. O equilíbrio, ele é mental. O equilíbrio nas nossas relações, da forma que você lida com as outras pessoas e principalmente a forma que você lida com você mesmo. O equilíbrio é a forma que você lida consigo mesmo, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Eu não sei se tem alguma coisa a falar, complementar, Renato. Já falei bastante. Falou bastante. Muito bem. Assim que a gente gosta. Não, você falando sobre, né, o equilíbrio, na semana passada, eu escutei de uma pessoa, né, passando por alguns problemas, e aí ela falou que ela está esperando, que ela foi convidada, né, a frequentar um centro, a estudar a doutrina espírita e tudo, e ela disse que ela queria primeiro se equilibrar, para depois, né, começar a estudar e começar a frequentar uma casa espírita. E aí eu fui tentar explicar para ela que muitas vezes o equilíbrio virá a partir dessa entrega dela, né, a partir do trabalho, né, a partir da caridade, mas ainda assim é muito difícil as pessoas conseguirem achar, as pessoas querem num mundo de provas e expiações um uma tranquilidade, um equilíbrio externo, e nós não teremos isso, a gente precisa se equilibrar, né, mas enfrentando as dificuldades, enfrentando as dores, né, muitas vezes é a partir daí que a gente encontra o equilíbrio, né, O é equilíbrio, trabalhando. esse equilíbrio aí dessa pessoa, ela ainda ela vai entender. E o equilíbrio é na jornada. É a jornada que te traz equilíbrio. É o Foi justamente o que eu caminhar, disse para ela. é o caminhar que te traz equilíbrio. Não é a espera, assim, eu vou esperar estar tudo bem para fazer. Não vai acontecer, Não vai. né? Porque, como eu disse aqui no começo, durante, tem decorrências. Sempre tem uma coisa a ser resolvida, sempre tem um problema a ser resolvido. Até porque a nossa vida ela é dinâmica, né? Hoje está frio, vou esperar o sol tá brilhando para fazer as coisas. Não dá. Ou vou esperar não tá tão quente para fazer as coisas.
né? Vou esperar não estar chovendo, vou esperar tá todo mundo saciado. Não faz, porque Não há condições perfeitas, não né? tem água, não tem condições perfeitas. No mundo nosso, não tem isso. Até porque, assim, a beleza no mundo é do diferente, né? O equilíbrio está no diferenciado. Você vê a natureza. Imagine se o equilíbrio para a natureza fosse tudo igual. Ia ser monótono. O equilíbrio exatamente está na variedade, que é imenso. A quantidade de animais que tem na Terra. Pensa, as Uhum. pessoas, nós somos todos diferentes. Todos. Fisicamente, interiormente nem se fala. Como que acha o equilíbrio? Falar, né? E hoje a gente sofre muito com as redes sociais por causa disso. Acha que o equilíbrio é um padrão, né? Ah, se você tiver esse padrão, você está equilibrado. Não. Ah, esse é o corpo perfeito, esse é o gesto, esse é o comportamento correto. Não. Depende de cada situação. A vida depende para você. E às vezes a forma dele e o dela, somados, funcionam. Então, essa frase aí de aguardar chegar ao equilíbrio, felizmente, vai sofrer mais, né? Vai, Porque não vai chegar. Pelo menos não do jeito que ela espera. Não do jeito que ela espera. Assim, é muito comum dentro, até no ser espírita, já que eu falou dos bons espíritos, né? Da pessoa, eu vou ajudar, aí espera. Porque quando eu sou criança, eu não posso, porque eu sou criança. Aí quando eu sou jovem, não, peraí, vou esperar a faculdade. Aí quando entra na faculdade, você vai ajudar? Não, mas deixa acabar a faculdade. Beleza, acaba a faculdade. Não, peraí que eu estou no meu primeiro emprego. Beleza. Aí acaba o primeiro emprego, aí casa. Não, peraí, não posso, agora estou casado. Agora tem os filhos. Aí os filhos crescem. Não, peraí, mas eles estão na faculdade. Aí tá, vai passando, mas agora eu não posso, porque eu estou comprando minha casa. Então, quando vê, acabou o ciclo da vida, porque é muito rápido. Muito rápido. Quando vê, acabou. E aí você não fez nada, você não se equilibrou, não cuidou das coisas mais importantes, né? As coisas materiais, não estou falando que elas não são importantes, mas as coisas espirituais são mais importantes. O equilíbrio, assim, a busca do equilíbrio espiritual, ela é mais importante para que todas as outras possam estar em harmonia, né? Às vezes eu estou passando por dificuldade financeira, uma dificuldade de relação, uma dificuldade de uma doença, mas se meu espiritual estiver na busca do equilíbrio, né, como diz, na busca da transformação, vencendo os meus desafios internos, né, domando minhas más tendências, eu vou conseguir passar por essas coisas materiais de uma forma melhor. que possamos encontrar esse equilíbrio, que é muito particular, né, que não há uma fórmula mágica, mas que possamos ser bons espíritos, né, na nossa tentativa diária da nossa reforma íntima. Muito É, e, obrigada, princi- Cássio. e Diga, principalmente dóceis, dóceis. sempre. Porque e dóceis quer dizer humildes, Hum, entender, né? Porque quando a gente se revolta com isso tudo, sabe? Não, não, é porque você não está sendo humilde, não está aceitando a vontade de Deus. uhum. Aceitar a vontade de Deus, gente, essa é uma outra palestra. É uma entrega. Já é o tema da próxima palestra, então, já fica esse. É Mais malandra uma ela. a gente pega no pulo. Mais uma vez, obrigada, Cássius,
pela sua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento conosco. Você poderia fazer nossa oração final? Faço, com certeza. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus, pelo seu envolvimento, de todas as horas, de todos os dias, onde procura nos escutar, conhece o nosso íntimo, conhece os nossos desejos, nossas vontades, e principalmente, quando conhece e sabe o que é melhor para cada um de nós. Envolva cada lar, cada pessoa, onde quer que esteja, no carro, na via pública, correndo na academia, deitado na sua cama, no trabalho. Envolva a todos nós. Precisamos tanto, mas tanto de você. Ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Nos Até a vemos na próxima. próxima quinta.